Bom, se nós continuarmos o nosso raciocínio e isolarmos determinado ponto, né, determinado ponto dentro desse sistema, vamos agora isolar um determinado ponto aqui, um elemento de fluido aqui, um elemento infinitesimal de fluido de Evol, nós vamos ver que esse elemento de fluido de Evol, conforme nós raciocinamos nos slides anteriores, ele está submetido a uma pressão. E a mesma coisa vai acontecer aqui com esse elemento de fluido de Evol que nós selecionamos aqui dentro desse reservatório. Então, esse elemento de fluido de Evol, ele está submetido a uma pressão aqui também ele está submetido à pressão. E essa pressão ela decorre basicamente do peso das camadas de fluidos subjacentes. Se analisarmos, por exemplo, esse elemento vermelho aqui e pegarmos outro elemento de Evol de fluido, vou pegar uma outra cor aqui, um verdezinho aqui, ó, verde não ficou muito aparente, vamos pegar um amarelo. Esse elemento de fluido de Evol aqui mais próximo da parte do fundo, nós vamos ver que a pressão nessa parte do fundo, vou chamar essa pressão de PF, ela é maior do que a pressão P, situada no meio dessa massa líquida, situada para esse elemento, a pressão P que é exercida sobre esse elemento, certo? Então, quanto mais próximo do fundo, maior vai ser a pressão que atua sobre esse elemento de fluido. A mesma coisa vai acontecer aqui, se pegarmos aqui um elemento de fluido infinitesimal, um volume de Evol bem pequenininho, certo? Esse elemento ele está sob a ação de uma pressão PF que vai ser maior do que a pressão P verificada no elemento de cima. Então, ambos os sistemas são sistemas onde o fluido está em repouso, certo? Aqui nós temos um recipiente com água, aqui nós temos um reservatório, que embora, conforme falamos, a água não esteja exatamente em repouso, rigorosamente em repouso, porque há movimentações principalmente induzidas por correntes de vento sobre a superfície livre, na maior parte da massa líquida as velocidades são muito baixas e isso aproxima esse sistema de condições de repouso, certo? Então aqui nós temos a chamada pressão estática, em todos esses casos. É a pressão em que ocorre um ponto, ela vai depender do peso das camadas de fluido que estão sobrejacentes a esse ponto. Portanto, quanto mais baixo estiver o ponto, maior é a pressão sobre eles. Por quê? Porque maior é a camada de fluido situada sobre esse ponto. Veja que aqui está a superfície livre, nós temos toda uma camada de fluido maior situada sobre esse ponto do que sobre o ponto intermediário. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Nesse ponto próximo ao fundo, nós temos toda uma camada de fluido maior situada sobre ele do que a camada de fluido que está situada sobre esse ponto intermediário, certo? Então, a chamada pressão estática ela vai depender do peso dessas camadas de fluido sobrejacentes, que estão acima do ponto considerado. Mas existe também a pressão dinâmica. Então, aqui nós temos um sistema de tubulações, um sistema industrial, muito semelhante àquelas adutoras de água bruta que nós comentamos, né? Onde a água, por dentro dessa tubulação, ela vai passar, mas vai colidir com paredes. Então, vai haver uma colisão da água com essas paredes e vai haver uma colisão das moléculas de água entre si. Então, esse conjunto de colisões da água com as paredes, estou falando da água, mas pode ser qualquer tipo de fluido, né? O fluido, quando passa dentro desse conduto, ele passa com velocidade, normalmente num regime turbulento, onde ele vai colidir com as paredes internas. Então, colidindo com as paredes internas e também colidindo com outras partículas de fluido, vai haver troca de quantidade de movimento entre eles, e é isso que resulta na chamada pressão dinâmica. Então, o que nós chamamos de pressão dinâmica, que é aquela pressão do fluido em movimento, né? A pressão em um determinado ponto, ela vai depender das colisões de massas de fluido entre si e dessas massas com as paredes que delimitam o escoamento. Então, quando o fluido estiver se movimentando, nós temos uma situação de pressão dinâmica, decorrente de colisões. Quando o fluido estiver em repouso, nós temos uma situação de pressão estática, que é decorrente do peso de camadas de fluidos sobrejacentes. Bom, definida então pressão estática e pressão dinâmica, mais uma vez chamando a atenção que nós vamos estudar aqui na unidade 2, é basicamente a pressão estática,
certo? Vamos deixar a pressão dinâmica lá para a unidade 4, mas na unidade 2 o nosso foco será a pressão dinâmica. Nós precisamos definir escalas para a medida dessa pressão. O nosso caminho aqui está no sentido de quantificar, de calcular o valor dessas pressões, de chegar a um valor numérico num determinado sistema hídrico que vai nos informar quanto vale a pressão em valores numéricos, qual é o número da pressão naquele ponto, certo? Então, antes de chegarmos na fórmula para calcular essas pressões, nós precisamos definir escalas para medida de pressão. Quais são as escalas utilizadas para se medir pressão? Aqui eu faço sempre um paralelo com as escalas que são utilizadas para se medir temperatura. Nós temos diversas escalas utilizadas para medir temperatura. A que nós mais usamos aqui é a escala Celsius, né? Nós falamos de temperatura em graus Celsius, mas, por exemplo, nos Estados Unidos usa-se muito o Fahrenheit. Mas há uma escala absoluta, que é a escala Kelvin, certo? Que é pouco usado, pelo menos na vida prática, mas é a escala absoluta de temperatura, certo? Se a temperatura é aquela variável que mede o grau de agitação das partículas de um determinado objeto ou de uma determinada substância, na escala Kelvin, o zero, que é o menor valor possível, por isso que ela é a escala absoluta, seria aquela situação onde aquelas partículas não têm vibração, elas não sofrem mais vibração, elas estariam teoricamente paradas, certo? Então, a escala absoluta de temperatura, ela tem como valor menor de temperatura o valor zero. Com a pressão, nós podemos também fazer uma análise parecida como essa. Nós vamos ter aí, nesse caso, pessoal, do lado esquerdo, uma escala de pressão que é chamada escala absoluta. Temos aqui, por exemplo, só para título de exemplo, né, uma região de um lago, pode ser do mar, por exemplo. Aqui a linha d'água, a superfície livre, e aqui regiões que estão com ar, ar atmosférico. Então, nós temos o ar atmosférico, a atmosfera nessa região, né? Aqui também na praia, ar atmosférico, certo? Bom, a escala da esquerda, portanto, essa escala aqui, ela vai ser chamada de escala absoluta de pressão. Vamos deixar isso registrado. Temos aqui, então, a escala absoluta de pressão. O que nós vamos analisar é o seguinte: nós vamos pegar diferentes elementos de vol de fluido, a diferentes profundidades, a diferentes cotas. Se nós imaginarmos, por exemplo, um elemento de vol de fluido nessa profundidade e compararmos com o elemento de vol de fluido nessa profundidade exatamente em cima da linha d'água, da superfície livre da água, né? Ou seja, daquela interface entre água e ar, e vamos chamar esse aqui de elemento 1 e esse aqui de elemento 2, por exemplo, a pergunta que nós fazemos é em qual desses elementos a pressão é maior, sobre o elemento 1 ou sobre o elemento 2. Se nós analisarmos de acordo com o que já foi falado no slide anterior, que temos ali a pressão dinâmica e essa pressão, a pressão estática, né? Porque temos um fluido em repouso nessa região de lá. E, nesses casos, a pressão decorre do peso de camadas de fluido sobrejacentes, nós vamos ter aqui que a pressão sobre esse elemento 1, ou a pressão em 1, a pressão no ponto 1, ela é maior do que a pressão no ponto 2, certo? Pelo fato de, sobre esse ponto 1, ou sobre esse elemento infinitesimal de fluido 1, ter essa camada de água que separa o elemento 1 do elemento 2, e ainda se ter uma camada de cerca de 400 quilômetros de ar que separa o ponto 2 até o local de final, o limite final da atmosfera, certo? Então, nós temos aqui uma camada de alguns metros de água, mais em torno de 400 quilômetros de camada de ar. São os dois fluidos que estão acima do ponto 1. No ponto 2, veja que nós não temos mais a camada de água acima dele, e apenas a camada de ar acima do ponto 2. Nesse sentido, pessoal, a pressão que atua sobre esse ponto 2, ela pode ser considerada, ou ela pode ser chamada de pressão atmosférica. Então, a pressão que atua sobre o ponto 2, ou a pressão 2, ela é igual à pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, nós estamos chamando aqui de ATM, nada mais é do que a pressão estática do ar parado.
Veja que nós temos aquela camada de 400 quilômetros de ar sobre determinado ponto. Lógico que esses 400 quilômetros de ar, eles têm um peso, porque nós vimos que o ar tem peso específico, tem massa específica, não é? Nós notamos na unidade anterior que a massa específica do ar é quase 1000 vezes menor do que a da água, é cerca de 800, né? A da água é cerca de 800 vezes maior do que a do ar, a massa específica da água é cerca de 800 vezes maior do que a do ar, mas o ar também tem massa específica, e se ele tem massa, ele tem peso, certo? E os 400 quilômetros de ar acima do ponto 2 exercem sobre o ponto 2 um peso. Esse peso dividido pela área do ponto 2 ou pela área de uma face desse elemento devol no ponto 2 gera uma pressão. Nesse caso, essa pressão é a pressão atmosférica. Vou chamar a atenção de vocês para uma questão. Quando o ar está se movimentando, principalmente quando o ar se movimenta em rajadas de vento, né? Então isso que eu estou dizendo é mais relevante em rajadas de vento, a pressão não é mais a pressão atmosférica. A pressão é diferente da pressão atmosférica, porque se trata de uma pressão dinâmica, com ar em movimento de vento, certo? E aí, nesses casos, quando o ar está se movimentando, a pressão pode ser maior ou menor do que a pressão atmosférica, que é a pressão do ar parado. A pressão atmosférica é a pressão estática do ar, certo? Com rajadas de vento, nós temos pressões que diferem ligeiramente da pressão atmosférica. Como o nosso estudo aqui está dentro da estática dos fluidos, vamos então fazer comparações com essa pressão do ar estático, que é a pressão atmosférica, certo? Daqui a pouco nós comentamos também sobre valores dessas pressões atmosféricas. Bom, dentro desse raciocínio que a gente vem seguindo aqui, nós vamos subir mais um pouco nessa escala, e eu vou pegar aqui uma região já bem alta, onde eu tenho um ponto 3, ou um elemento de fluido 3, né? Um devol 3, numa situação onde o ar já está mais rarefeito. Então, nós temos aqui um ar já rarefeito, as moléculas de ar bastante distantes umas das outras, né? Temos aqui uma condição já de ar rarefeito. Estaríamos ali talvez a 3.000 metros de altitude, 4.000 metros, 5.000 metros de altitude. Ar rarefeito. Temos aqui um ar rarefeito. Eu pergunto então para vocês, sobre esse ponto 3, ainda atua alguma pressão? É essa a pergunta que se faz agora. Atua porque, embora o ar já esteja rarefeito nessa posição 3, ainda existe alguma camadinha de ar acima desse ponto, né? Se nós imaginarmos que para nós 5.000 metros de altitude já é ar rarefeito e considerarmos que a atmosfera tem em torno daqueles 400 quilômetros, né, de espessura, ainda tem 395 quilômetros acima desse ponto 3. Então, tem 395 quilômetros de atmosfera ainda acima desse ponto 3. É lógico que a maior parte do ar ela fica concentrada mais próximo da superfície. Tá? Já há uma quantidade menor de moléculas à medida que se sobe. Mas ainda há peso desse ar acima do ponto 3. Portanto, a pressão do ponto 3, ela existe, mas ela é menor, né, do que a pressão no ponto 2. Então, nós vamos escrever que a pressão no ponto 3 ela é menor do que a pressão no ponto 2, situada aqui na superfície do terreno. Certo? Seguindo essa ideia de sempre subir para cotas maiores, formos subindo, o que vai acontecer? A pressão vai sempre caindo. Então, à medida que se sobe, é isso que a gente verifica, essa conclusão que a gente tira nessa análise parcial até aqui, à medida que está subindo, as pressões vão caindo. Veja que P1 é maior que P2, que P2 é maior que P3 e que P3 é menor que P2. Né? Então, à medida que se sobe, as pressões vão caindo. E se continuarmos subindo ainda além do ponto 3, nós vamos chegar a uma região onde não vai ter mais matéria, uma região onde teremos ausência de ar, não temos mais ar acima desse ponto, certo? Então, teríamos aqui nessa região uma ausência de matéria, seria uma ausência de atmosfera, né? Então, uma ausência de atmosfera. Então, se nesse ponto onde há ausência de atmosfera, nós pegarmos um quarto ponto, um ponto 4, ou um elemento de fluido devol 4,
nem podemos falar tanto mais de elementos de fluido agora, né? Porque não há atmosfera, portanto já não há ar acima do ponto 4, então vamos considerar que 4 aqui é mesmo um ponto, certo? Se não há mais nada acima desse ponto 4, eu pergunto para vocês, quanto que vale a pressão no ponto 4? Essa pressão no ponto 4, ela vale 0, porque não existe mais camada de fluido nenhum acima desse ponto. E com isso, esse ponto onde já não mais existe a atmosfera, ele vai ser marcado como o zero da escala, o menor valor da escala, a escala absoluta, que tem como seu menor valor, o seu valor mínimo, a pressão igual a zero. Assim como a escala Kelvin tem como seu valor mínimo a temperatura igual a zero, certo? Nesse ponto aqui, pessoal, quanto vale então a pressão já dentro da escala absoluta? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto, a pressão, conforme nós vimos, ela é igual à pressão atmosférica. Ela é igual à pressão atmosférica, certo? Então, a escala absoluta de pressão é aquela escala que vai admitir sempre valores positivos de pressão. A escala absoluta sempre tem valores positivos, exceto o zero, que é o fundo de escala, né? O menor valor dessa escala. Bom, a escala absoluta, embora ela seja de raciocínio relativamente simples, conforme nós vimos, ela não é aquela escala mais utilizada na solução de problemas hidráulicos, onde o que interessa mais para nós, dentro da engenharia hidráulica, é entender o que ocorre nos espaços que estão preenchidos por água ou por um outro fluido de interesse, certo? E na maior parte desses fluidos de interesse, dentro da engenharia hidráulica, dentro da engenharia civil, esses fluidos de interesse são líquidos, e dentro desses líquidos, principalmente a água, certo? Então, para dentro aqui no estudo hidráulico, nós utilizamos uma outra escala de temperatura que não é a escala absoluta, que é a escala relativa, a escala que nós vamos raciocinar aqui do lado direito dessa figura. Então, vamos verificar que do lado direito nós temos a chamada escala relativa. A escala relativa, ela, de forma diferente da escala absoluta, ela vai admitir valores negativos. E o grande referencial, o grande zero da escala relativa, o valor tomado como zero aqui da escala relativa, é aquele valor que lá na escala absoluta condiz com a pressão atmosférica. Então, a escala relativa, ela toma como valor zero para a sua escala o valor equivalente à pressão atmosférica, de forma que tudo que está acima desse ponto, ou seja, tudo que estaria acima da superfície do terreno, levaria a valores de pressões negativos, valores de pressões menores do que a pressão atmosférica, certo? Então, nesse ponto para baixo, nós teríamos aqui pressões maiores que zero. Desse ponto para cima, nós teríamos pressões negativas, pressões menores do que zero. A escala relativa, então, ela só considera aquilo que está abaixo da superfície da água. Portanto, pressão atmosférica, ela vai ser considerada zero na escala relativa de pressão. E é com essa escala que nós mais trabalhamos nos problemas de engenharia civil, mais a escala relativa do que a escala absoluta. Isso, inclusive, pode parecer estranho agora, mas vai nos trazer raciocínios mais simples quando formos resolver problemas específicos de engenharia. Então, pessoal, se analisarmos a escala relativa de pressão, conforme nós já falamos, ela vai admitir valores de pressões menores que zero, que são sempre aqueles valores menores do que a pressão atmosférica. Mas também vai existir um valor mínimo dentro da escala relativa de pressão. A pergunta que se faz é, qual é o valor mínimo da pressão na escala relativa? Ou seja, qual é o valor de pressão que é equivalente à pressão igual a zero na escala absoluta? Logicamente que esse valor mínimo ele tem que ser um valor negativo, uma vez que tudo que está aqui acima do zero são valores, conforme nós vimos, negativos de pressão. Veja que se nesse ponto a pressão é igual à pressão atmosférica, quanto que valerá a pressão nesse ponto?
no ponto de menor pressão na escala relativa, menos a pressão atmosférica. Então, o valor mínimo de pressão na escala relativa é igual a menos o valor da pressão atmosférica. Portanto, pessoal, daqui em diante nós vamos trabalhar muito mais, 99,9% das vezes, na escala relativa do que na escala absoluta de pressão. E é assim na vida prática da temperatura também, né? Nós não comentamos a temperatura em Kelvin, nós comentamos no nosso dia a dia a temperatura em graus Celsius, certo? Então, vamos fazer isso também com a pressão. Nós não vamos comentar valores de pressão na escala absoluta, mas vamos comentar valores de pressão na escala relativa. Feito isso, nós vamos estabelecer aqui algumas equivalências entre as diversas unidades de pressão existentes. Temos aqui, por exemplo, uma região, vamos considerar que esse aqui é o nível dos oceanos, ou o nível do mar, certo? Então, nós estamos aqui a nível do mar. Esse ponto aqui, né? Nível do mar. Então, vamos tomar esse nível do mar como uma posição de referência para que a gente estabeleça ali os valores de pressão sobre esse ponto, tá? Então, aqui temos, por exemplo, vou desenhar essa setinha aqui, uma pressão que atua aqui sobre o nível do mar. Essa pressão, conforme nós sabemos aqui, é a pressão atmosférica, e aqui eu vou chamar a atenção, observação, pressão atmosférica, obviamente, não é a pressão a nível do mar. A pressão atmosférica é a pressão daquela camada de ar que está acima de uma determinada superfície. Como no nível do mar está mais baixo do que na maioria das porções dos continentes, a pressão atmosférica no nível do mar ela é maior do que a pressão atmosférica dentro dos continentes. Por exemplo, estamos aqui em Uberlândia, numa altitude média de 865 metros. É lógico que a camada de ar situada acima de quem está em Uberlândia é menor do que a camada de ar situada acima de quem está no Rio de Janeiro, por exemplo. Portanto, a pressão atmosférica no Rio de Janeiro é maior do que a pressão atmosférica em Uberlândia. E a pressão atmosférica em Uberlândia é maior do que a pressão atmosférica em Ouro Preto, que está a 1.200 metros de altitude. E a pressão atmosférica em La Paz, que está a 3.000 metros de altitude, é menor do que a pressão atmosférica em Ouro Preto. E assim por diante. Quanto mais alto, menor o valor da pressão atmosférica, porque menor é a camada de ar atmosférica acima daquele ponto. Nós apenas estamos tomando essa região no nível do mar para dar aqui um valor numérico para a pressão atmosférica nessa posição, no nível do mar, certo? Então, aqui no nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica que vale 1 atm, um padrão, um resultado numérico padrão, certo? Essa unidade ATM, que é a unidade da pressão atmosférica no nível, é o valor da pressão atmosférica no nível do mar, né? É o valor de 1 atm, ela é uma unidade que não é muito usada na hidráulica. Nós não vamos usar esse ATM bastante na hidráulica. Deixa eu só melhorar a letra aqui do ATM. Nós não vamos usar essa unidade muito na hidráulica. Ela é uma unidade que é mais usada quando se trabalha na escala absoluta. Como nós vamos trabalhar, conforme já foi adiantado, na escala relativa, na maioria das vezes, essa unidade ATM praticamente não aparece nos problemas de hidráulica. Não são problemas aqui dessa disciplina, não. São problemas práticos de engenharia civil, certo? Praticamente não se lida com a pressão nessa unidade, na pressão ATM. Essa unidade 1 atm, esse valor de 1 atm, ele também seria igual aos 76 centímetros de mercúrio, que é uma unidade já mais usada, aí, por exemplo, na medição de pressão sanguínea, né? Centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio, que ela decorre daquele experimento do Torricelli, onde ele pegou uma coluna de mercúrio dentro de um tubo de ensaio, e uma bureta, e virou sobre um recipiente de mercúrio e viu que aquela coluna se equilibrava com 76 centímetros. Ou seja, o ar atmosférico do lado externo, aquela bureta equilibrava, daquele recipiente, ele equilibrava com uma coluna de 76 centímetros de mercúrio internos, né? Então, esse 76 centímetros de mercúrio, ele veio daquele experimento lá do Dr. Cherry. Não é, logicamente, a unidade que nós vamos usar aqui também na hidráulica, mas
nós vamos usar a unidade do Sistema Internacional. A unidade do Sistema Internacional é uma unidade muito usada, que é o Pascal. Só que o valor numérico dessa unidade é um pouco diferente. Então, eu vou até colocar essa unidade Pascal aqui de outra cor para deixá-la destacada, certo? Essa pressão de 1 atm, que é igual a 76 centímetros de mercúrio, ela vai ser igual aí a 101.337,3 Pascal. Pascal, conforme nós já sabemos, é o Newton por metro quadrado, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, esse seria o valor da pressão atmosférica no nível do mar, 101.337,3 Pascal. Veja que o número é grande, e número grande é difícil da gente raciocinar. A gente já vem comentando isso há algumas aulas, né? Nosso cérebro não consegue raciocinar muito com números muito grandes e nem com números muito pequenos. E, infelizmente, a unidade do Sistema Internacional para pressão, que é o Pascal, gera valores numéricos grandes, o que acaba auxiliando o uso de unidades auxiliares decorrentes, extraídas a partir do Pascal. Por exemplo, isso aqui é igual a 101,34 ampere quilo Pascal, certo? Que é igual aí a 0,10 MPa, que é o megapascal. Então, são unidades aí derivadas do Pascal, quilo e o mega, certo? Isso para reduzir o valor numérico da variável, facilitando a análise dessa variável, no caso da pressão. Então, essa unidade do Sistema Internacional, obviamente, é uma unidade muito utilizada nos nossos problemas de engenharia civil. Vamos lidar muito com essas unidades, Pascal, kPa, MPa, né? E vamos lidar também com uma unidade muito interessante e também muito utilizada na nossa prática da engenharia civil, que é o metro de coluna de água, que nós vamos já comentar aqui na sequência. Então, esse valor de pressão, todos esses valores de pressão também são equivalentes a um valor de 10,33 metros de coluna de água, MCA, certo? Então, o MCA é o metro de coluna de água. Vamos deixar anotado. Bom, pessoal, o que seria essa unidade, metro de coluna de água? Vamos raciocinar aqui. Veja que nesse ponto, nessa posição a nível do mar, considerando que haja ali aqueles 400 km de ar atmosférico acima desse ponto, esse ar atmosférico ele tem um determinado peso, porque o ar tem massa específica, conforme nós já sabemos, né? Se fosse possível, uma situação claramente hipotética, se fosse possível remover todos esses 400 km de ar acima desse ponto, e substituir esses 400 km de ar por água, qual seria a altura de água que causaria a mesma pressão? 10,33 metros de coluna de água, certo? Então, esses 10,33 metros de coluna de água lá no nível do mar, ele exerce sobre a superfície uma pressão equivalente à pressão atmosférica, causada por cerca de 400 km de ar. Veja, pessoal, que a pressão a qual nós estamos submetidos não é, portanto, uma pressão muito pequena. A pressão atmosférica ela não é qualquer bobagem, né? Ela é equivalente a 10,33 metros de coluna de água acima das nossas cabeças, se estivermos no litoral. Logicamente, aqui em Uberlândia, por exemplo, essa pressão ela vai ser menor, 9, alguma coisa, 9,8, 9,79, e quanto mais alto, menor o valor, certo? Então, aqui em Uberlândia é em torno de 9,83, alguma coisa, MCA, metros de coluna de água. Então, veja que esse MCA, ele substitui o valor Pascal, mas de uma forma mais prática, pelo fato de ser equivalente a uma coluna de água. A gente vai conseguir visualizar isso de uma maneira mais prática, utilizando a unidade metros de coluna de água. E vai ser uma das unidades que nós mais vamos utilizar na prática
da engenharia civil, pessoal. O método de coluna de água é uma das unidades mais práticas da engenharia civil. Por exemplo, em redes de distribuição de água, naquelas redes que levam água até as edificações, né, aquele conjunto, aquela malha de tubulações que passa sobre as vias, sobre as ruas, levando água até as habitações, em termos de projeto, a pressão mínima ela tem que ser de 10 MCA. O que significa isso? Uma pressão mínima de 10 MCA significa que a água dentro dessa tubulação ela tem que ter força suficiente para subir 10 metros. E subindo 10 metros, ela consegue facilmente atingir, por exemplo, a caixa d'água de um prédio de 2 andares, né, de uma edificação de 2 andares, sem necessidade de bombeamento. Então, a água de uma rede, se ela tem ali uma pressão em torno de 10 MCA, ela consegue subir esses 10 metros. E subindo esses 10 metros, ela consegue chegar até o reservatório, a caixa d'água de um sobrado, por exemplo. O valor máximo normativo para projeto de rede de distribuição de água é de 50 MCA. 50 MCA é uma pressão suficiente para que a água naquele ponto da rede, se ela for interligada a uma tubulação, ela consiga subir 50 metros, certo? Então, ela conseguiria subir a partir daquele ponto da rede, lógico, se ela estiver interligada a uma tubulação, até uma caixa d'água que estivesse 50 metros de altura em relação àquele ponto. Veja que isso é um valor considerável de pressão. Em que pressões superiores a 50 MCA, a água conseguiria subir com subir a alturas maiores ainda, né? A colunas de água maiores ainda. Só que pressões superiores a 50 MCA são potencializadoras de vazamentos, certo? Porque qualquer frechinha, qualquer região de tubulação da rede que estiver mal encaixada, a água vai vazar por aquele ponto. E quanto maior for a pressão da água, mais vazamento terá. Certo, pessoal? Então, a unidade MCA, nós vamos nos habituar muito com ela, porque ela é uma unidade bastante utilizada. Vai chegar num ponto que a gente vai até tratá-la com certa intimidade. A pressão é de 20 metros. 20 metros seria o apelido dela. O nome dela é 20 metros de coluna de água, ou 20 MCA. De repente, nós vamos falar, não, a pressão é de 20 metros. Mas 20 metros de quê? Metros de coluna de água. Certo, pessoal? Então, essas duas unidades que aparecem, esse conjunto de unidades que aparecem em azul, são aquelas unidades que nós mais vamos utilizar. Logicamente, não são as únicas unidades, existe pressão, talvez uma das grandezas que mais tem unidade que a gente pode encontrar na prática. Vamos deixar aqui registrada outras. Então, todos esses valores também são equivalentes, por exemplo, a 14,7 PSI. 14 PSI é aquela pressão, né? Aquela unidade de pressão quando vai calibrar pneu, né? 14,7 PSI, que seria aí o libra-força por polegada ao quadrado. Então, PSI é o libra-força por polegada ao quadrado. Não é, lógico, uma unidade muito usada na hidráulica. Nós não vamos usar isso aí em momento algum, certo? Mas fica aqui registrado, a libra-força por polegada ao quadrado. Certo? Que isso aí também seria equivalente a 2.116 libra-força por pé ao quadrado. Aí o negócio piorou ainda, né? Aí que nós não vamos usar mesmo, libra-força por pé ao quadrado. Então, isso aqui seria equivalente também a 2.116 libra-força por pé aqui, fit ao quadrado. Então, essas unidades, o PSI e o libra-força por pé ao quadrado, são unidades mais usadas lá nos Estados Unidos, né, onde ainda se utilizam muitas unidades inglesas. Nós estamos mais focados aqui na unidade do Sistema Internacional, não nós, o mundo inteiro. A tendência é que se use cada vez mais as unidades do Sistema Internacional e vamos usar também o MCA por ser uma unidade de caráter mais prático, que nos deixa perceber se a pressão é grande ou pequena. Conforme eu falei, a pressão é de 9 MCA, ela consegue subir 9 metros a partir de um ponto, né? A pressão é de 50 MCA, ela consegue subir 50 metros a partir de um ponto. Nós acabamos de ver ali um exemplo de estação elevatória. Então, há estações elevatórias onde na saída da bomba, vou dar exemplos, faixas de valores reais, né?
temos pressões aí de 100 MCA, logo na saída da bomba. Quando a água sai da bomba, ela sai com pressão de 100 MCA. Significa que ela tem capacidade de vencer um desnível de 100 metros, de subir 100 metros, certo? Então, a unidade MCA ela é sempre de caráter muito prático, que vai nos dizer, pelo menos vai deixar mais claro na nossa mente, se determinado valor é grande ou pequeno, certo? Fica aqui só para título de registro, né, o que é essa libra, né, libra força, né, ou libra. Uma libra, só para a gente deixar registrado, essas unidades aqui, uma libra, ela é equivalente a 0,454 quilogramas. Então, essa unidade de libra aí, que às vezes nos Estados Unidos, na Inglaterra, ainda é muito usado, mais nos Estados Unidos, né? E existe também uma outra unidade interessante, que às vezes aparece bastante, que é o bar. Então, bar ou milibar, mas vamos colocar aqui em bar. Um bar, que é uma unidade de pressão, né? Então, a libra aqui é massa, né, pessoal? Vamos só deixar registrado. Isso aqui é massa, né? Estamos falando aqui de massa. Mas existe ainda outra unidade de pressão, que é o bar. Também não é uma unidade muito usada, mas alguns dispositivos, medidores de pressão, têm essa escala em bar para registrar o valor de pressão. Alguns dispositivos que medem pressões em tubulações, por exemplo, certo? Então, um bar, que é uma unidade de pressão, um bar, ele é equivalente a 10 a quinta Pascal. O valor é equivalente a 10 a quinta Pascal, certo? Mas, enfim, sempre vamos utilizar mais o MCA e o Pascal, ou o quilopascal ou o megapascal, sempre aqui o que aparece mais em azul.